pessoal. Meu nome é Cíntia. Atualmente eu sou pesquisadora no Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do 5º CDMB pela oportunidade de estar aqui hoje, participando com vocês, e mostrar alguns dos resultados que a gente tem obtido em um dos nossos projetos que envolve a impressão 3D de alimentos. Nesse contexto, então, hoje a gente vai falar um pouco da produção de análogos de peixes e frutos do mar à base de plantas obtidas por impressão 3D. Para contextualizar um pouco, né, o mercado de proteínas alternativas ele tem ganhado destaque e tem crescido bastante nos últimos anos, né, muito em virtude do fato de dietas à base animal estarem sendo muitas vezes substituídas por dietas à base de plantas. E isso possui vários contextos e motivações, né, como preocupações ambientais, a busca por estilo de vida mais saudável e preocupações relacionadas ao bem-estar animal. Quando a gente fala em peixes e pescado, a gente sabe que eles possuem um alto valor nutricional, né? E o aumento no consumo, né, desses organismos, ele também traz, acarreta, né, em algumas condições de diminuição da biodiversidade marinha e, não raras das vezes, o aumento de danos ambientais. O que torna, então, o cenário de produção de análogos de peixes e frutos do mar bastante interessante. Mas quando a gente fala na produção de análogos de peixes de frutos do mar, a gente tem que levar em consideração algumas características bastante importantes, né, na produção desses produtos, como a estrutura que esse análogo vai ter, a textura que deve se assemelhar à carne, né, do animal, as propriedades sensoriais também, como a cor, o sabor, o aroma, e também, bastante importante, a composição nutricional. E uma das possibilidades da gente alcançar, né, a produção de um análogo que seja e apresenta essas características semelhantes à carne de origem animal, a impressão 3D, ela vem nos auxiliar, né, trazendo inúmeros benefícios, como o mimetismo dessas propriedades sensoriais, a possibilidade de ajustes e obtenção de novos sabores, texturas e aromas, a personalização de experiências, né, automação do controle dos processos de produção, um controle de qualidade eficiente, um controle do valor nutricional apropriado, a manutenção da qualidade, do frescor e do sabor desses análogos, um processo, né, que pode ser mais higiênico e seguro de produção e também trazendo benefícios, né, quando a gente fala em tempo de prateleira no produto pretendido, né, nessa produção. E para a produção de alimentos, de peixes e frutos do mar, por impressão 3D, a gente tem alguns requisitos e alguns passos, né, que a gente segue, e dentre eles estão a seleção dos modelos CADs adequados ao tipo de fabricação desejado, né, que vai ser o nosso modelo, a seleção dos ingredientes, os condimentos, os aditivos e todos os insumos necessários para a produção, né, a seleção de técnicas que sejam escaláveis, replicáveis e viáveis, e a gente pensando tanto na quantidade de produção quanto na qualidade, a definição da complexidade do processo de produção, o aperfeiçoamento do método pós-processamento, depois que eu tenho meu impresso, como que esse pós-processamento para consumo vai se dar, e o desenvolvimento de processos industriais, né? Podem ser tanto disruptivos quanto inovadores. Nesse sentido, então, a bioimpressão 3D de alimentos, ela vem nos auxiliar, mas ela atualmente também traz alguns desafios que a gente precisa contornar, como a aplicabilidade, a escalabilidade do processo e também a sensorialidade do nosso produto. Quando a gente fala, né, na busca por ingredientes, as pulses, elas são opções extremamente atrativas no que diz respeito ao seu teor de proteínas, fibras e nutrientes essenciais para a produção das nossas tintas alimentícias, né? Então, as pulses, aqui representadas, né, por alguns grãos, como a soja, lentilha, grão de bico, entre outros, eles são versáteis e permitem a gente replicar texturas e sabores semelhantes a alguns produtos que da construção desses análogos, né? Então, aqui, representando, de forma geral, o porquê e a motivação da gente utilizar as pulses. Esse projeto, então, ele faz parte, né, de um projeto que tem sido financiado pelo GFI, que envolve o fluxo de trabalho sistemático da impressão 3D de análogos de cortes inteiros de pescados e frutos do mar, à base de pulses. Esse projeto, então, ele tem 3 marcos definidos, né, como o pré-processamento, que envolve toda essa parte da busca e seleção de insumos alimentares, né, a seleção dos modelos, dos ingredientes que a gente vai utilizar, os nano-ingredientes alimentares, né, que envolve a produção da biotinta, a nossa parte de processamento, né, qual é a técnica de impressão 3D a gente vai utilizar, e o pós-processamento, né, que vai ser justamente aquele processo de controle da qualidade, avaliação sensorial, avaliação do tempo de prateleira, entre outros passos que a gente tem seguido e dado andamento ao projeto. Nesse projeto, a gente tem um time multidisciplinar, né, a gente conta hoje com a participação ativa de 7 pessoas, né, eu, a Gabriela, a Vitória, o Luciano, o André, a Gabriela e a Márcia, sendo que cada um deles possui um papel fundamental na execução do projeto, né, então, dando sequência, a gente selecionou alguns modelos, né, para fazer essa bioimpressão, e os modelos que eu trouxe hoje para mostrar para vocês são de caviar,
os de anéis de lula e filés de salmão. E como é que tem sido feito, né, o processo de produção do caviar? Então, a gente tem o processo de seleção das farinhas e isolados proteicos, a produção de um extrato oleoso, e a gente, nesse caso, busca também utilizar corantes naturais. A partir daí, então, a gente produz a nossa tinta alimentícia e, por processos aqui representados especificamente pelo processo de esferificação, a gente produz o nosso análogo, tá? Então, aqui já são resultados que a gente obteve. Na figura da esquerda, a gente tem aqui o caviar animal, né, representado pelo salmão, em laranja e esturjão, em preto, né, que são o caviar animal. Aqui, tanto na imagem do meio quanto da direita, nós temos o processo de produção que a gente obteve do nosso caviar, e aqui representado tanto salmão quanto esturjão, sendo nessa etapa especificamente a gente testando 2 polímeros diferentes para adequar tanto a tinta para a formulação quanto a texturização. E a gente pode perceber que a gente obteve, né, o análogo de caviar com bastante êxito, né? Partindo desse processo de produção pelo processo de esferificação por gotejamento, a gente também passou por uma etapa de otimização, né? E aqui, já utilizando a bioimpressão, a impressão 3D de alimentos, desculpa, onde a gente observa aqui a formação, né, do caviar acontecendo, né? E a gente levou na impressão 3D justamente para tentar reduzir o tamanho, né, do caviar que a gente obteve e também ao passo que a gente aumentava o teor proteico, fazendo algumas modificações e otimização das características do caviar. Dando sequência, então, a gente passou para o processo de produção dos anéis de lula e filé de salmão. Então, a gente tem um processo bastante semelhante no início, né, com a seleção das farinhas, dos isolados proteicos, o extrato oleoso, né, com ou sem corante artificial nesse caso, a obtenção da tinta, e a gente leva para a impressora 3D, né, onde a gente vai obter os análogos de anéis de lula e os análogos de filé de salmão aqui representados. Bom, a seleção dos ingredientes, nesse caso, eles se dão em 2 etapas, então a gente fez uma seleção de farinhas comerciais, né, de pulses, né, farinhas comerciais obtidas de pulses, e também a gente testou a seleção de feijões fava obtidos a partir do banco ativo de germoplasma da Embrapa, né? Então aqui a gente tem alguns dos representantes que foram utilizados, os feijões, para a obtenção das farinhas. E nesse caso, essas farinhas passaram por toda uma etapa também de caracterização para a gente compreender as características com relação ao teor de umidade, teor de proteína, capacidade de absorção de gel, absorção de água, absorção de óleo, e também a caracterização quanto à quantificação proteica de cada um deles. Numa etapa seguinte, a gente teve a modelagem, né, e a obtenção dos modelos CAD. Aqui a gente tem representado, então, o modelo CAD para a obtenção dos anéis de lula, né, então a gente tem 2 modelos, e a obtenção dos modelos CAD de filé de salmão, né, onde a gente também tem a produção, né, e a obtenção de 2 modelos nesse caso. Aqui a gente já tem os nossos anéis de luvas impressos, né, e aqui, utilizando para a confecção da nossa tinta, diferentes favas, né, as farinhas obtidas a partir das favas, onde a gente observa que as características também trazidas pelas favas, elas acarretam em características diferentes, né, nos nossos anéis. Então, de A a G, a gente pode observar que a gente tem uma variação um pouco de coloração, a gente tem uma variação relacionada à textura, mas, de forma geral, o nosso análogo de anel de lula, ele se assemelha bastante àquele anelzinho da lula animal, né? O que foi bastante positivo nesse contexto. Aqui, então, a gente já passa, né, para mostrar para vocês a obtenção dos filés de salmão, né, que também foram obtidos por diferentes feijões fava, e todos esses aqui representados foram obtidos por impressão 3D, e mais uma vez a gente observa que as diferentes farinhas, elas acarretam em diferentes características, né, nos nossos impressos, sendo que para as etapas posteriores e de otimização, aqui o H, né, foi o filé, o modelo que a gente mais se assemelhou, né, em relação às características sensoriais e atributos de printabilidade, né, para o modelo de filé de salmão. A gente partiu também para fazer uma avaliação com relação às características sensoriais e de printabilidade, fazendo uma variação a partir da farinha selecionada anteriormente, diferentes óleos. Esses óleos, eles podem trazer tanto novos atributos de printabilidade, quanto também trazer novos atributos sensoriais. Foi isso que a gente acabou obtendo, né? Então, a gente conseguiu trazer, nessa etapa, já um sensorial maior, né, de sabor, né, de peixe, nessa etapa do projeto. Aqui para mostrar para vocês, né, aqui já é o análogo de salmão sendo impresso em 3D, né, com uma tinta que foi selecionada já com algumas características sensoriais otimizadas. Aqui no centro, a gente tem
né, um dos nossos análogos bem impressos e com características que foram consideradas adequadas. Bom, como perspectivas, né, no projeto, a gente tem agora uma otimização e dimensionamento do processo de produção, né, da tinta alimentícia com as propriedades sensoriais já bastante aprimoradas, uma ampliação dos processos de impressão 3D para os análogos de frutos do mar e dos peixes, né, a produção de um grande número de protótipos para a gente fazer essa avaliação de vida útil, vida de prateleira, né, essa etapa já está em andamento também, e a avaliação da viabilidade técnico-econômica baseada em protótipos finais em diferentes escalas, né. Aqui para trazer para vocês também, como parte da otimização desses processos que estão em andamento, a gente tem a produção das tintas, né, com propriedades sensoriais já aprimoradas, né, com alguns ajustes, tanto com relação a questões relacionadas a sabor, né, para dar um sabor maior de peixe, quanto com relação à parte de tempero que agrade a maior parte de paladares possível, né, que é o que a gente está na etapa do início dos testes de avaliação sensorial. E também, outra característica bastante importante e relacionada ao pós-processamento é justamente como, né, esses análogos eles vão ser consumidos e como eles vão ser preparados. Então, aqui a gente também está fazendo alguns testes, e eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos, né, na figura da esquerda. A gente tem um filé de salmão que foi grelhado, e na direita a gente tem um filé de salmão que foi cozido, mostrando como é que fica também a característica do nosso análogo após o pós-processamento. Então, eu gostaria, né, já me despedindo, agradecer o laboratório, né, as instituições, o GFI e a Embrapa, pela possibilidade, né, de execução desse projeto. Mais uma vez, a equipe de organização do evento, né, pela oportunidade de estar aqui. E agradecer a todas as pessoas diretamente envolvidas no projeto. Aqui, essa foto da esquerda foi um prêmio que a gente ganhou, né, relacionada aos avanços e ao projeto, especificamente. Mas todos aqueles que fazem parte do Elinano, né, fizeram e fazem parte atualmente, pois, apesar de não atuarem especificamente nesse projeto, a gente atua e participa de outros tantos, né, e realmente é um time incrível, e eu gostaria de agradecer e deixar registrado aqui para vocês. Bom, aqui eu deixo também os meus contatos, né, meu e-mail, QR Code com outros links, e agradeço a atenção de vocês, e me coloco à disposição para perguntas e dúvidas que vocês possam vir a ter relacionadas ao projeto. Obrigada, gente. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu vou apresentar para vocês, então, esse flash. Eu agradeço à comissão organizadora por ter me convidado a participar no 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. O que eu vou estar apresentando para vocês hoje é sobre printabilidade de biotinta para processo de bioimpressão 3D por extrusão. É um projeto que eu desenvolvi durante o meu mestrado. Eu sou mestra pelo programa de pós-graduação em Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília e sou doutoranda hoje por esse mesmo programa. E esse é um projeto que eu desenvolvi num contexto ali da biofabricação. O contexto da biofabricação é um contexto amplo, né? Ele propõe ali a convergência de diferentes áreas no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Então, a gente tem a engenharia, tem ciência de materiais, tem a biologia, tudo ali dentro de um contexto para fazer, um contexto principalmente de engenharia tecidual, para a produção ali de estruturas vivas, né? Com células,
para diferentes aplicações possíveis. E pensando especificamente na bioimpressão 3D, que é a técnica padrão ouro dentro da biofabricação, a gente tem a ideia ali, que já foi muito versada no Congresso mesmo, mas de um modelo computacional que é tornado real. Como é feita essa translação, né? O modelo computacional gerado, ele está em um formato virtual, STL, ele passa por um software de fatiamento que gera os comandos necessários para a bioimpressora interpretar e fazer essa manufatura camada a camada para a produção dessa estrutura real. Então, a gente tem esse processo ali de modelagem, de geração de G-code, que são esses comandos, a escolha do material. Outra forma de mostrar um pouco sobre isso nesse artigo Murphy e Atala, eles mostram que essa produção do modelo virtual ele pode ser feito de diferentes, pode ser elaborado sobre diferentes abordagens, né? Então, a gente pode usar imagens médicas, principalmente pensando numa personalização ali. Você pode usar tomografia e ressonância para criar seu modelo virtual, você pode usar abordagens ab initio, então formar do zero o modelo virtual do que você deseja produzir. Você tem uma escolha de material, a escolha de material eu vou falar mais um pouco mais, mas ela pode ser feita a partir de polímeros sintéticos, polímeros naturais, de matrizes descelularizadas, tudo depende ali do seu objetivo final, justamente com a seleção de células. Você pode usar célula diferenciada, células desdiferenciadas, células pluripotentes, totipotentes, e tudo depende do que você deseja, da microarquitetura que você vai criar, dos fatores que você vai pôr, e tem o processo de impressão em si. O processo de impressão em si, por si só, pode ser diverso, você pode usar jato de tinta, você pode usar por extrusão, você pode acabar usando um polímero que polimeriza com a luz, então você pode fazer uma... polimerizar, usando o laser, né? Usar o laser para fazer essa polimerização, tudo depende da aplicação. Então, tudo tem que ser pensado para a sua aplicação final. E aí, mostrando a diversidade de biomateriais que pode ser utilizado. Então, a gente tem 3 moléculas muito distintas, alginato, polipuronique e gelatina, com características distintas e criam ambientes distintos para células que são importantes para, dependendo, de novo, da aplicação final que você deseja. E o objetivo do trabalho, no geral, foi explorar diferentes abordagens para caracterizar a printabilidade de biotintas dentro do processo de bioimpressão 3D por extrusão. Então, foram propostos modelos modelos para serem utilizados para essa caracterização. O biomaterial ele foi escolhido a partir de um diferente do que é mais utilizado. Então, gelatina e alginato, eles possuem características muito interessantes e são amplamente utilizados. Então, para escolher qual foi essa biotinta, qual seria essa biotinta, foi utilizada essa abordagem de uma média do que mais é utilizado hoje na literatura mesmo. Então, e elas são polímeros que têm características muito interessantes. A gelatina é capaz de ter uma reação térmica, então no calor, quando ela é submetida ao calor, ela fica menos viscosa, mas no frio ela fica mais viscosa. O alginato também tem essa propriedade de cross-link químico, então, na presença de cloreto de cálcio, na verdade, de íons de cálcio. Comumente a gente usa o cloreto de cálcio como o agente reticulador, mas ela muda a sua formação também, ela forma uma rede, né, que fica mais rígida. E em relação aos parâmetros de impressão, a gente tem ali diâmetro da agulha, extrude multiply e a velocidade de impressão, que foram utilizados como variáveis dentro de um planejamento de design, e foram feitas umas combinações desses 3 parâmetros, de valores diferentes dessas 3 variáveis, e testadas essas diferentes condições experimentais e avaliado o que cada condição trazia de diferente, né? Vou falar um pouco mais à frente. Em relação aos modelos CADs, então, foi para você esse fluxo com 6 modelos diferentes. No primeiro modelo, você começa a avaliar o quanto sua tinta se expande. Então, é um modelo de zigue-zague, que vai aumentando gradualmente a distância entre cada linha. E você consegue ver se sua tinta é capaz de fazer uma linhazinha e manter essa forma. No segundo modelo, já pensando numa questão de poro, e aí já pensando na tridimensionalidade, pensando na necessidade que vai ser de ter poros para difusão e para adesão celular. Então, já é uma coisa a mais. Então, aí você começa a avaliar a formação de ângulos retos ou de ângulos que a tinta começa a colabar, assim. O terceiro modelo já é pensando na tridimensionalidade. Então, formar esses poros não só num plano bidimensional, mas também no 3D. Os dois já envolvem uma ideia de celularização, né? E aí, no quarto modelo, o quarto, quinto e o sexto modelos, eles são modelos que eles exploram mais uma questão estrutural macrométrica, né? Então, bem mais macro, você vê qual seria a maior altura que sua tinta é capaz de estacando, né? Empilhando uma em cima da outra, onde ela poderia chegar. E aí, esses modelos, eles são mais formas grandes propostas, mais no sentido de
de desafiar a tinta mesmo, mas a gente sabe que, por exemplo, diferentes preenchimentos trariam diferentes resultados, né? Percentuais de preenchimentos, né? Então, você pode fazer uma coisa mais impressa, mais preenchida, que faz estruturas maiores. O sexto modelo, por exemplo, é pensando em estruturas tubulares. Então, a gente tem aí o sistema gastrointestinal, sistema respiratório também, que tem estruturas tubulares com um lumen que, se sua tinta é capaz, se o seu objetivo é fazer uma estrutura como essa, se sua tinta é capaz de fazer esse tipo de estrutura, seria muito interessante e é necessário. E o sexto modelo é explorando ainda uma arquitetura ainda mais complexa. Em relação aquelas variáveis, isso é pensando, quando você está avaliando a printabilidade da sua tinta, você precisa saber quais seriam as variáveis, as configurações necessárias na sua impressora para conseguir fazer a impressão. E essas variáveis, elas são adaptadas para cada tinta. Então, é pensando nisso que foi feitas as combinações. E quais foram essas combinações? Durante o mestrado, eu explorei 4 impressoras. Aqui eu só trouxe o resultado de uma delas, para facilitar mesmo e simplificar. E então, as combinações são... Então, a gente tem ali as 17 linhas, 15 condições distintas e uma triplicata no ponto central. Então, a gente tem o diâmetro da agulha como uma das variáveis, o extrusion multiplier, né, que é o valor de extrusão é um valor multiplicador que você vai pôr a mais ou não, e a velocidade. E aí a gente está vendo ali, explorando um pouco a combinação desses 3 fatores, e como esses 3 fatores alteram o processo de impressão. O que foi impresso? Foi impresso só uma linha com uma saia ao redor, e o que foi medido? O que eu avaliei? Eu avaliei o quanto a tinta ela expandia em relação ao diâmetro da coisa que ela foi depositada. Então, se eu tinha uma agulha e uma tinta passando, qual foi a tinta que eu usei? Foi justamente uma combinação de gelatina e alginato, né? Não trouxe aqui, mas mais pelo tempo mesmo. Mas foi uma combinação de gelatina e alginato. E aí, passando numa agulha de 1 milímetro, supondo, e aí eu deposito, e esse filamento depositado, ele tem 1,5 milímetro, então ele expandiu 50%. E eu avaliei essas expansões ao longo de todas as condições experimentais, comparando com a agulha do experimento, da condição do ensaio mesmo. E o que eu medi? Eu medi em 30 pontos diferentes, fiz a média e desvio padrão desses pontos. Aqui foram os resultados da impressora, então à esquerda eu tenho todas essas linhas que foram impressas, visualmente é um pouco mais difícil de ver, mas é possível perceber que tem uma linha com uma saia ao redor, né? E os ensaios, os valores dos ensaios, os valores das médias, as condições 6 e 11, elas não foram possíveis a extrusão, então eu tinha um valor muito pequeno de extrusion multiply, eu tinha um valor muito pequeno para promover e a velocidade, ela foi muito rápida, talvez, então a conjuntura de fatores ela não foi adequada para o processo de bioimpressão em si, e as diferenças em valor percentual, comparando de novo o que foi impresso com o valor de diâmetro da agulha, que era o que deveria ser. Aí a gente tem, dentro do planejamento composto central, você pode colocar equações que modelem seus dados, e aí você pode ver uma medição versus predição desses modelos, ficou bem coincidente. Então, esse tipo de planejamento e o tipo de equação que foi proposta, ela mostra que foi realmente possível prever quais seriam os resultados, né? Medição e predição ficaram bem compatíveis. Aqui a gente tem que a significância dos fatores apenas o extrusion multiply, que era esperado, que é um fator de multiplicador, né? E o diâmetro da agulha foram os que foram significantes no processo. Então, a velocidade ela não teve muita influência. E aí a gente tem aqui, né, a tabela nova mostra a significância, e a tabela 10 é a estatística em cima disso. E, por fim, aí é um modelo, uma superfície de resposta que você consegue visualizar tridimensionalmente essas 2 variáveis, né, que foram as significantes, a extrusion multiply e o diâmetro da agulha. No geral, então, a minha conclusão é de que, no modelagem CAD, foi possível propor os modelos, e em relação ao planejamento composto central, pensando na printabilidade, na necessidade de você compatibilizar a biotinta com parâmetros de impressão, foi possível perceber que, para esse caso, o diâmetro da agulha e o extrusion multiplier foram os fatores preponderantes. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigada pela atenção e aproveitem o congresso, né? Muito obrigada.
Olá, meu nome é Samara, eu sou pesquisadora no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, no CNPEM, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da nossa pesquisa com bioimpressão 3D de hidrogéis à base de gelatina metacrilada, contendo células-tronco para regeneração cutânea e cardiovascular. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grupo de engenharia de tecidos. A gente está localizado, então, no Laboratório Nacional de Biociências, LNBio, que é um dos laboratórios nacionais do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, do CNPEM, que fica localizado na cidade de Campinas. A gente é um grupo de engenharia de tecidos e a gente tem 4 grandes áreas de pesquisa. Uma delas é o desenvolvimento de modelos 3D, como, por exemplo, o desenvolvimento de barreira intestinal, de modelos de pele em 2 e 3 camadas, de tecido adiposo, de esferoides de fígado e tecido cardiovascular. A outra grande área é a área da medicina regenerativa, que é onde eu vou focar um pouquinho nessa apresentação. Então, a gente vem desenvolvendo curativos para a pele, para o coração e também para os olhos. E também a gente tem uma parte de trabalho em sistemas microfisiológicos, os famosos organ-on-a-chip, onde a gente acopla diferentes modelos 3D em sistemas microfluídicos. E, além disso, a gente é responsável pelo Biobanco, que é um banco de materiais biológicos, onde a gente faz a coleta e armazenamento de membrana amniótica, células-tronco e sangue. Bom, então a gente recém-inaugurou o Laboratório de Engenharia de Tecidos. Ele tem uma grande área, então, para o desenvolvimento da pesquisa nessa área. E a gente conta com 3 bioimpressoras, 2 recém-adquiridas da Cell Inc. Uma delas a BioX6, que a gente está usando no desenvolvimento desse trabalho, que vai ser apresentado. E também a aquisição recente de um reômetro com módulo de análise mecânico-dinâmica para caracterização mecânica dos materiais desenvolvidos. Então, falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, a gente vem misturando células. A gente utiliza a célula-tronco mesenquimal humana, de cordão umbilical, porque é uma célula com excelente potencial regenerativo. A gente mistura essas células com diferentes tipos de hidrogéis, como, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui, a gelatina metacrilada, e compostos dessa gelatina com outros materiais, como, por exemplo, a fibrina e a matriz extracelular. Então, esses materiais, esses hidrogéis, eles estão misturados com a célula, produzindo, então, as biotintas. Essas biotintas, elas precisam ter propriedades específicas para poderem ser utilizadas na bioimpressão 3D de curativos. Elas precisam, então, apresentar propriedades reológicas que sejam adequadas para o processo de bioimpressão e também precisam fornecer um ambiente favorável para a viabilidade celular. Então, após obter o material com as propriedades adequadas, a aplicação desejada é a utilização como curativo para o coração e para a pele. Para a fabricação desses materiais, a gente começa com o preparo do hidrogel. Então, para isso, a gente sintetiza a gelatina metacrilada, ou gelma, e a gente obtém ela na forma liofilizada. E na hora da preparação do gel, a gente dissolve essa gelatina em PBS e adiciona o fotoiniciador, que é o LAP. E nesse gel, a gente pode misturar ainda a fibrina, através da adição de fibrinogênio, proteinina, trombina e PBS, e também matriz extracelular cardíaca extraída de coração de porco. Então, as composições que a gente estudou foi o gelma puro, 4%, e também o gelma misturado com fibrina, matriz extracelular, e matriz extracelular e fibrina simultaneamente. Esses hidrogéis, eles foram misturados, então, com as células para a preparação da biotinta e depois utilizados para a bioimpressão 3D. Após a impressão desses construtos, eles foram reticulados, utilizando luz UV por 30 segundos para a reticulação do gelma e também a 37 graus Celsius por 30 minutos para a reticulação da fibrina e da matriz extracelular. Posteriormente, então, esses 2 processos de reticulação, esses construtos foram imersos em meio de cultura e deixados em cultura celular, né, na incubadora, por 24 horas e 7 dias, para a posterior análise. Então, como técnica de caracterização, a gente vem realizando microscopia eletrônica de varredura para ver a porosidade dos materiais, a gente realiza ensaio de compressão para obtenção das propriedades mecânicas, reologia para análise da printabilidade, cell titer, live dead e fluid NADAP para análise da viabilidade e proliferação celular.
Começando então com os dados de reologia, a gente analisou o GEOMA 4%, que é a nossa base para a mistura dos outros compostos, e a gente observa no gráfico de viscosidade por taxa de cisalhamento que ocorre então uma diminuição da viscosidade em função do aumento da taxa de cisalhamento, que é um comportamento típico de materiais pseudoplásticos, onde a viscosidade então diminui com o aumento desse cisalhamento, o que é adequado para a bioimpressão 3D. Esse comportamento é muito conhecido como shear feeding. Outra propriedade desejada, né, que foi encontrada, que é obtida no GEOMA, é o comportamento elástico. Né? Então, a gente vê aqui do gráfico que o G' ele é maior do que o G duas linhas por toda a faixa de frequência angular analisada. E esse também é um outro comportamento onde a gente busca para materiais utilizados para bioimpressão 3D. Então, a gente consegue observar que o GEOMA ele apresenta as propriedades ideais para ser utilizado no processo de impressão. A gente realizou também ensaio mecânico de compressão, então esse material é reticulado na forma de monolitos com 10 milímetros de diâmetro, e é então feito o processo de compressão, no qual é obtida então a tensão em função da deformação, e através desse gráfico a gente obtém o módulo elástico do material, o qual obteve então o valor de 30 kPa, o GEOMA puro, e esse módulo elástico ele é muito similar ao módulo elástico da pele e do coração. E isso é favorável, então, para a utilização como curativo dérmico e curativo cardíaco, que é o foco desse objetivo, como é o foco desse trabalho. A caracterização estrutural desses materiais, então, aqui a gente consegue observar a aparência deles. Eles são transparentes, o GEOMA puro é transparente, e quando adicionado a fibrina, ele fica levemente opaco, mas eles têm a aparência muito semelhante. E através da microscopia eletrônica de varredura, do MEV, a gente consegue observar a porosidade desses materiais. Então, todos os materiais, todas as composições estudadas, elas apresentam poros, o que é favorável para a adesão e para a proliferação celular. A análise da biocompatibilidade, ela foi feita por medidas de microscopia de fluorescência, corando as células com fluoridina DAP, aqui que é em vermelho e em azul, após 24 e 7 dias, e também utilizando o ensaio de Live-Dead, após 7 dias de cultura desses construtos. E a gente consegue ver que todos os materiais estudados, eles apresentam um ambiente muito favorável para adesão e para proliferação celular. A gente consegue observar uma grande quantidade de células nesse material. E o ensaio de cell titer, após 24 horas e 7 dias, confirma esse resultado obtido por imagens de fluorescência. E a gente consegue observar, então, que comparando esses materiais, o material composto por GEOMA e matriz extracelular, GEOMA e ECM, foi o que apresentou o melhor resultado, onde então ocorre a maior adesão e proliferação celular em função do tempo. E a gente acredita que esse resultado é devido tanto à maior porosidade desse material, ele apresenta poros em maior quantidade, como também da grande quantidade de proteínas presentes na matriz extracelular, que favorecem, então, tanto a adesão quanto a proliferação das células. Esse material, então, foi utilizado para fazer a impressão dos construtos. Então, ele foi colocado nos cartuchos de impressão e foi realizada a impressão de um PET cardíaco poroso. E após a análise após a impressão desse construto, as células foram analisadas em relação à sua viabilidade celular. E foi observado que as células se mantêm viáveis mesmo após o processo de extrusão, né? Mesmo após passar pelo processo de impressão 3D. Como conclusões desse trabalho, então, todos os hidrogéis estudados, eles apresentaram uma estrutura porosa, que favorece a adesão das células. Os testes de reologia e de impressão mostraram uma excelente capacidade de impressão do GEOMA, e do GEOMA fibrina e GEOMA matriz extracelular. A adição de fibrina e de matriz extracelular melhora as funções celulares, mas no geral todas as composições apresentaram biocompatibilidade. E a composição que apresentou o melhor resultado foi a mistura de GEOMA com matriz extracelular,
porque apresentou a maior adesão celular depois de 24 horas e a maior proliferação celular depois de 7 dias, devido então ao efeito sinérgico da estrutura porosa com a presença de diversas proteínas da matriz extracelular cardíaca. E eu gostaria de agradecer então ao grupo de engenharia de tecidos, esse trabalho é um trabalho colaborativo entre vários membros do grupo, e fico aberta a dúvidas, a parcerias, qualquer dúvida que vocês tiverem pode me mandar por e-mail. Obrigada. Olá a todos, meu nome é William, eu sou pesquisador na 3DBS, eu já fui programador de embarcados e IoT e já trabalhei também com manutenção de impressoras 3D. Eu vou falar um pouquinho sobre minha jornada. No início eu trabalhava com extrusoras de plástico, trituradoras de plástico para fazer filamento. Com o passar do tempo, adquiri experiência, eu quis fazer algo novo. Eu construí uma impressora que imprime num ângulo de 45 graus e que consegue fazer objetos maior do que seu próprio tamanho. Eu iniciei fazendo com uma esteira embaixo e posteriormente eu deixei ela livre. E ela também pode ser usada em enxame, ou seja, mais de uma impressora ao mesmo tempo para construir coisas grandes. Eu fui adaptando minha impressora para fazer outros projetos. Por exemplo, uma cortadora CNC, um corte a laser e até mesmo impressão com concreto e argamassa e geopolímero. Eu fiz outros projetos usando CAD e um deles foi por que eu não usaria algo contínuo, para eu poder construir com concreto, Eu precisava de uma estrutura com o princípio de uma bomba de cavitação progressiva, muito comum para argamassa, e fui adaptando. O primeiro projeto eu pensei assim, e por que eu também não posso fazer algo bioimpresso, Então eu fiz uma bomba que eu pudesse usar, tanto para concreto, quanto para bioimpressoras 3D. Eu construí algumas bioimpressoras 3D com o passar do tempo. Eu queria fazer alimentos bioimpressos, múltiplos cabeçotes. Então também surgiu uma ideia, por que não fazer vitaminas inteligentes? Eu fui pensando em como adicionar uma seringa com essas vitaminas na minha bomba de extrusão multicabeçote. Então, eu gerei minha primeira bioimpressora 3D para fazer vitaminas inteligentes. No vídeo você posso demonstrar no vídeo qual é o processo que eu utilizei. Eu utilizei uma espécie de um carretel, com diversos furos que eu pudesse colocar diversas seringas, diversas agulhas, para eu colocar e depositar dentro de um compartimento da minha bioimpressora. Aqui eu estou demonstrando um pouquinho como que era o funcionamento dela, de cabeçote.
e a empregabilidade dela pareceu muito útil na época, e eu pensei, por que eu não vou compartilhar isso, vou deixar tudo isso open source? Aí eu criei um dispositivo chamado BioExtruder, onde que você pode adaptar qualquer impressora de baixo custo, uma Render, por exemplo, e colocar um cabeçote que possa imprimir com uma seringa, com volume até 100 ml e com um pouco de IoT, né, para você poder fazer o acompanhamento, gerenciar seus dados, para fazer chocolate, argila, concreto, argamassa, qualquer material que você precise. E então me surgiu outros projetos com o passar do tempo, né? Foram avançando dentro da biofabricação, principalmente. Foi uma impressora que tivesse sistema de eletrofiação e eletroinscrição. Eles chamam de Melt Electrowrite, ou eletroinscrição, né, por derretimento. É um projeto open source que eu adaptei, que também pudesse fazer eletrofiação em conjunto com a impressão. Ela usa uma fonte de alta tensão para imprimir objetos e mudar a anisotropia do seu material. Então você consegue criar estruturas com até 5 microns de espessura para fazer filtro, sensores inteligentes e outros adventos que você queira. Eu agradeço a atenção de vocês e estou aberto a perguntas.